Alerta de babado. Minha gente. Alta atenção, aqui é o flash atual e você não vai acreditar no que rolou nesse fim de semana que ferveu as redes sociais. Zé Felipe, Virgínia Fonseca, as mães, Poliana e Margarete. Todo mundo envolvido num enredo digno de novela das 9. E com direito à revelação bombástica do próprio Léo Dias. Não vai ter volta. É isso mesmo que você ouviu. Mas antes de eu te contar tintim por tintim dessa história, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like agora e ativa o sininho, porque no Flash atual você recebe tudo em primeira mão, sem cortes e sem enrolação. E olha, o que eu vou te contar hoje tem beijo misterioso, suposta indireta no Dia dos Pais, desabafo nas redes e spoiler que quase não foi ao ar. Então, pega a pipoca, porque o babado é forte e começa agora. Para você entender o tamanho desse terremoto, vamos voltar pro começo. Zé Felipe abriu o jogo numa entrevista sem papas na língua. Contou que a separação com Virgínia foi decidida em conjunto. Nada de briga feia, nada de traição. Foi, segundo ele, um ato de maturidade, preservando o respeito e, principalmente, o bem-estar dos filhos. Mas calma, que o clima não ficou tão zen assim. No meio da conversa, ele deixou escapar um detalhe que acendeu a curiosidade de todo mundo. Sim, já rolou um beijo depois do término. Ou melhor, uma boca. Foi essa a expressão que ele usou. E é claro que essa frase virou combustível para 1000 especulações. E como se não bastasse, nos bastidores, o pai dele, o cantor Leonardo, estava prestes a soltar uma declaração que poderia mudar o rumo da história. Só que Zé cortou na hora. Pediu para não ir ao ar. Mas, meu amigo, Léo Dias é Léo Dias. E ele não só guardou o segredo, como ainda soltou um spoiler que caiu como bomba. Não vai ter volta. Pronto, o estupim estava feito. Agora me diz, será que essa decisão de terminar junto foi realmente um consenso? Ou alguém deu o primeiro passo e o outro só acompanhou? Zé Felipe foi categórico. A Virgínia e eu. Foi junto. Só que a forma como ele disse, o tom, a pausa, deixou um clima no ar. Até parece que ele escolheu cada palavra com cuidado, como quem quer encerrar o assunto, mas sem abrir demais a porta dos bastidores. E aqui no Flash atual a gente sabe, quando a fala é medida demais, é porque a história é muito maior do que parece. O fato é que Zé e Virgínia decidiram dar um ponto final para evitar que a relação virasse um campo de guerra. Segundo ele, chegaram no momento em que nenhum dos dois estava feliz. E aí, ao invés de insistir, preferiram sair pela porta da frente. Agora, se foi decisão conjunta ou se alguém tomou coragem antes, só eles sabem. E você aí? Acredita mesmo nessa versão meio a meio ou acha que tem dedo de um só nessa escolha? E aqui vem a parte que mais dividiu opiniões. Zé Felipe fez questão de deixar claro, não teve traição. Nenhum deslize, nenhuma descoberta bombástica. Ele repetiu mais de uma vez, não teve traição, não teve briga. Foi só uma decisão. Agora, você me conhece. E sabe que o público não compra tão fácil assim uma separação de casal famoso sem nenhum tempero dramático. A internet já começou a levantar teorias. Será que foi mesmo tão pacífico? Será que não rolou uma faísca escondida? Porque sejamos sinceros, quando uma relação chega ao fim, sempre tem aquela pontinha de conflito, aquela conversa atravessada. Ainda mais quando envolve família, filhos, negócios e milhões de seguidores acompanhando cada passo. Mas, segundo Zé, nada disso aconteceu. Pelo menos não no palco público. E talvez aí esteja a chave. Eles podem até ter vivido momentos tensos nos bastidores, mas decidiram não transformar isso em espetáculo para a plateia. A pergunta é: isso é maturidade? Ou é um roteiro bem ensaiado? E aí, no meio de toda a conversa, veio a frase que fez a internet ferver. Uma boca. Sim,
Foi assim que Zé Felipe respondeu quando Léo Dias perguntou se ele já tinha beijado depois do término. E não foi uma resposta automática, não. Ele pensou, fez uma pausa estratégica, olhou pro Léo, e só então soltou. Uma. Agora me diz, quando alguém demora para responder uma pergunta dessas, o que passa na sua cabeça? Será que ele estava contando mentalmente? Será que ficou na dúvida se falava a verdade? Ou será que quis soltar só o suficiente para alimentar o mistério? E claro, o público já embarcou nessa investigação. Quem é a dona dessa uma boca? É alguém famoso? É uma pessoa do círculo deles? Ou foi apenas um beijo casual em uma festa qualquer? Uma coisa é certa. A frase caiu como combustível em um incêndio. Virou meme, rendeu hashtags e abriu espaço para 1001 teorias. E aqui no Flash atual, a gente sabe, quando o assunto é celebridade, nada é por acaso. Se a separação parecia tranquila, o Dia dos Pais mostrou que o termômetro da paz familiar ainda oscila. Margarete Serrão, mãe de Virgínia, postou uma homenagem para a filha, destacando que sempre foi mãe e pai ao mesmo tempo. Uma frase forte, carregada de significado, ainda mais num momento delicado como esse. Horas depois, Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, publicou uma mensagem exaltando o filho como um pai dedicado, presente e amoroso. Tudo lindo, se não fosse pelo detalhe final. Pai é pai. Resultado: a internet pegou fogo. Foram centenas de comentários apontando indireta, disputa de narrativa e até rivalidade entre as famílias. Poliana não demorou para reagir. Gravou um vídeo dizendo que não existe guerra nenhuma e pedindo para o público parar com o mimimi. Segundo ela, tudo que tiver que ser dito será resolvido entre adultas, no privado. Mas cá entre nós, uma frase postada em pleno Dia dos Pais, no meio de uma separação midiática, é só coincidência ou recado velado? E é claro que não podia faltar ele, o mestre dos bastidores, Léo Dias. Durante sua participação na Band, Léo contou que, nos bastidores, o cantor Leonardo, pai de Zé Felipe, estava prestes a fazer uma declaração bombástica sobre a separação. Só que, antes que a frase fosse ao ar, Zé interrompeu e pediu: corta isso. Agora, você acha que isso foi suficiente para segurar o Léo? Claro que não. Pouco depois, ele solta um spoiler que caiu como bomba. Não vai ter volta. Pronto. 3 palavras que mudaram o tom da história inteira. Porque até então, tanto Zé quanto Virgínia vinham mantendo aquela linha diplomática. Se for vontade de Deus, a gente volta. Mas quando Léo Dias, que conhece cada cantinho desse universo, crava que é definitivo, é porque tem coisa que a gente ainda não sabe. E no Flash atual, meu amigo, quando a gente sente cheiro de bastidor, pode ter certeza que vai investigar até o fim. Hoje, a vida segue. Zé Felipe mergulhou de cabeça no trabalho, usando a música como refúgio e combustível para essa nova fase. Ele mesmo admitiu que o foco profissional foi a forma de se manter equilibrado depois da separação. Virgínia, por outro lado, está com a energia toda voltada para o carnaval. Treinos pesados, preparação física intensa e o título de rainha como meta. Ela fala pouco sobre reconciliação, mas mantém a porta entreaberta com frases como: se for vontade de Deus, a gente volta. No discurso oficial, eles seguem amigos, unidos pelo respeito e pelos filhos. Mas nos bastidores, a sensação é de que cada um já está redesenhando sua vida. E como toda boa história de celebridade, o que é dito publicamente nem sempre reflete o que acontece longe das câmeras. E agora é com você. Separação definitiva ou capítulo final de novela com plot twist? Será que o spoiler de Léo Dias é certeiro ou ainda tem chance de um retorno surpresa? Comenta aqui embaixo, porque a gente quer saber a sua teoria.
E claro, já deixa o seu like, se inscreve no Flash Atual e ativa o sininho, porque se tiver reviravolta nessa história, a gente vai trazer aqui antes de todo mundo. Aqui é informação quente, sem cortes e sem filtros. Nos vemos no próximo babado.